Fala, engenheiro civil! Hoje nós vamos falar sobre vendas. Na verdade, nós vamos falar como estimular o cérebro humano a receber gatilhos mentais para que seja feita a tomada de decisão, ou seja, garantir aquela venda. E para isso, a gente tem que trabalhar, fazer um processo, tá? Que faça com que a consciência das pessoas, através, de algumas palavras, de alguns termos, que você chegue até mesmo a estimular o cérebro das pessoas, fazendo com que as pessoas decidam com mais facilidade. A gente sabe que o que acontece com o cérebro das pessoas o cérebro ele é preguiçoso, ou seja, ele quer facilidade, tá? Ele quer um momento para decidir que você proporcione a ele tudo que possível para que ele facilite sua decisão. Então, se você souber usar esses gatilhos mentais de forma coerente, tá? Você pega esse momento chave da negociação e utiliza estratégias que você vai chegar até o cérebro da pessoa sem ela perceber, ou mais ou menos assim, ela tendo consciência, tá? É importante dizer também que isso é feito de forma com ética e com honestidade, tá? Por quê? Porque ele é altamente eficaz para que as pessoas realmente tomem suas decisões, tá? Então a gente vai, na verdade, facilitar que o nosso cliente entenda o nosso processo, que ele perceba, que é fundamental ele fechar o contrato com a gente, tá? Então, como eu já falei, de forma ética e honesta, são estratégias que a gente tem que saber como identificar o momento certo de utilizar, para que realmente o nosso cliente tome suas decisões, tá? Toda decisão, como eu falei, exige esforço. E essas decisões, elas são tomadas mais fácil quando você facilita, ou seja, o cliente vai ter menos esforço para tomar essas decisões. A mente, como eu falei, ela é preguiçosa. Então vamos lá. Então a gente deve agir com alguns facilitadores do nosso cérebro. Nós estamos sempre prestes a tomar decisão, e essas decisões têm que ser tomadas de forma coerente e correta. E para isso, então, serve o gatilho mental, tá? Que são técnicas de persuasão, tá? Que faz com que esses argumentos que você possa colocar com o teu cliente, relacione com as emoções dele, com as percepções sociais, e isso faz com que gere muita confiança, ele perceba que essa relação de venda, no caso, que está existindo, porque você está tentando convencê-lo que o teu serviço é bom, ele tem que, além de enxergar todo o benefício, tá? Isso é muito sério, como eu falei, a gente precisa realmente apresentar benefício e resultado, porque se você depois vender algo que depois você não entregue muito benefício e resultado, você, vamos dizer, morre por aí. As pessoas não vão mais acreditar em você. Então essa confiança que as pessoas vão ter em você é de acordo com o que realmente você vai apresentar depois. Então, você vai passar tudo isso, mas você precisa ter autoconfiança, você tem que ter a certeza que você realmente vai depois apresentar tudo aquilo para ele como um trabalho bem feito, com benefícios, e ainda muito mais, sempre, como a gente fala, sempre entregar mais, tá? Então aí sim começa o ciclo da captação de clientes, que você consegue convencer aquele cliente realmente recebe aquilo que você faz e até mais, e aí ele vai passando para outros e isso vai facilitando também você utilizar os gatilhos mentais, ok? Então é importante também saber que os gatilhos mentais muitas vezes também resgatam algumas lembranças, tá? Faz reviver algumas sensações experimentadas no passado. Então, por isso que é importante toda relação, quando você vai ter com o seu futuro cliente, é realmente fazer perguntas. Porque através das perguntas você vai ouvir qual é realmente a necessidade desse cliente. Aonde esse cliente se emociona quando ele fala. Aonde que você percebe que as coisas que ele gosta, Como que é o dia a dia dele, tá? Ele gosta de cozinhar, ele gosta de fazer esporte. Aí sim você vai ter, então, conhecer, na verdade, esse cliente melhor e aí sim utilizar os gatilhos mentais corretos, tá? Para que você consiga desenvolver não só o contrato, tá? Fechar esse contrato, como também desenvolver o teu projeto, porque através disso você vai ter a sensibilidade, tá? Do que ele realmente quer e aí você vai agregar isso no teu projeto. Ou seja, o seu projeto vai ter essas características, personalizadas. É um projeto único que vai ter lá, por exemplo, gosta de piscina,
e gosta do quê? Pra quê? Só pra se refrescar ou ele quer uma piscina pra nadar, pra fazer esporte? Não, pra nadar. Então, e você sente que aquilo é muito importante. Muitas vezes eu já fiz algumas entrevistas, né, durante o atendimento, que eu percebi que o sonho do filho era ter a casa com piscina e queria nadar, tá? Ele tinha em torno de 14 anos e estava querendo nadar. Então, o que eu fiz? A partir de eu ter aquela percepção, né, daquela emoção, tá, de que ele sentiu, eu percebi que ele sentia vibrante, né, o fato da casa dele poder ter uma piscina, da casa nova. Então eu realmente trabalhei muito bem nessa piscina e foi certo, porque realmente quando eu mostrei o projeto, aquilo gerou uma empatia, gerou uma emoção que fez com que aquele primeiro projeto já fosse o aprovado. Então, o que aconteceu? Na época, né, que eu conversei com ele antes de fazer o projeto, eu percebi as emoções dele, mostrei para ele que eu iria fazer aquilo, né, para ele da melhor forma possível, e aí eu mostrei alguns gatilhos mentais. Então, a partir do próximo vídeo, tá, a gente vai começar a mostrar quais são os gatilhos mentais e a hora que você vai poder usar em cada gatilho mental, ok? Então, até o próximo vídeo.